bom estar aqui. Muito bom. O tema foi escolhido, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, que Pai? Deus. Antes de Jesus, como que Deus era apresentado? Como que era? Até hoje, muitos de nós ainda temos conosco no nosso coração não a apresentação do Deus que Jesus nos apresentou. Qual que é? O Deus do olho por olho e dente por dente, né? O Deus de Moisés. Foi? Mas Jesus, como que ele apresentou? Jesus apresentou Deus para ele falar que eu e o Pai somos um. Que Pai ele está se referindo? Que Deus é esse? Há uma passagem do Evangelho, vejamos o carinho de Jesus com Deus e a forma como ele nos passa essa visão de Deus para nós. Ele diz assim: se o filho pede um pão, o pai dá uma pedra? Olha a imagem. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente? Se vós assim não procedeis com vosso filho, o que então não fará Deus por todos nós? Então a sensação é de quê? Não é de carinho, não é de aconchego, não é de atenção. Agora, quem é Jesus? Jesus, ele é o Messias prometido e sempre foi anunciado a sua vinda. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que quando a Terra, com a nebulosa, se devoca, ele recebe das mãos de Deus a sua destinação. E ele, com toda a equipe de arquitetos, geneticistas, ele foi programar a Terra para todos nós. João, em uma das passagens, diz assim: antes que nós fôssemos, Jesus já era. Ou seja, antes de que nós alcançássemos a categoria de espíritos, nós já fomos sendo programados, entregue a Jesus. Que homem é este? A única vez que Jesus encarnou, que teve na terra, foi quando ele realmente veio e encarnou. E ele veio para quê? Para exemplificar, acima de tudo, os ensinamentos de Deus em nós, para nós. O Espírito Honório, ele diz que, assim como a presença dos capelinos vieram mudar a nossa estrutura psíquica, emocional, até no nosso arcabouço cerebral teve interferência na irrigação do solo, na modificação dos corpos, na construção das pirâmides. Vieram construir a era do cognitivo, do intelecto, do aprimoramento do pensar na construção. Mas Jesus, ele veio para inaugurar a era do espírito imortal. Ele veio com a sua energia amorosa despertar da nossa essencialidade, da nossa identidade primordial. Agora, como que ele veio? Ele veio contrariando todas as predições, porque esperava-se o Messias que viria numa carruagem de fogo, regimentando exército. Como que ele veio? Veio um anonimato, na simplicidade de uma manjedoura, sinalizado por uma estrela, sendo visto pelos reis magos. E a sua infância? E o que ele veio fazer?
Então ele vem inaugurar a era do amor. Diz uma história, que a história não contou, que quando Maria estava o amamentando, que os reis magos chegaram, ouviu um diálogo quase inaudível entre Maria e contemplando ali no seu seio o filho amado. Que bom, meu filho, que bom que você veio, porque doravante a humanidade estará sempre na presença do amor. Esse é Jesus. Ninguém contou a história como ele contou, falando do pão, do peixe, da pedra. Segundo Ernesto Renan, que é um historiador francês, diz que ele é um homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Mas esse Jesus conta também no Evangelho que ele, já prevendo a sua crucificação, passando o olhar por aqueles que ali estavam, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Veja, um Consolador que vai ficar eternamente conosco. Quem de nós vai viver eternamente? Enquanto persona. Edson só serve para essa encarnação, não é? Silvia também, Lacordaire também. Então, mostra que esse Consolador não estaria centrado numa pessoa. E esse Consolador, ele veio conforme a própria promessa dele, que viria dizer coisas novas em virtude da nossa ignorância da época. E viria também redizer coisas que redizer porque viria a ser distorcido. E ele veio justamente no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris. Quem o responsável? Um eminente professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, poliglota, autor de vários livros, estudou em Verdun, na Suíça, com o pai da pedagogia moderna, que é Henri Pestalozzi. Que até Pestalozzi, a criança, era educada através de pressão, de castigo. Ele falava: não, educar é coisa do coração. E ele absorveu isso. E quando ele foi pela primeira vez na casa da Madame Prené Maison e viu a mesa respondendo perguntas das pessoas ali, embora frívolas, banais, ele pergunta mentalmente: o que é que está por trás deste fenômeno? Homem de ciência. Não há efeito sem causa. Se a mesa não tem cérebro, como é que ela pode estar respondendo? Aí a mesa respondeu: somos nós as almas dos homens que já vivemos na terra. E o professor Rivail saiu dali já com este propósito de pesquisar este fenômeno. Depois de um período, ele se percebe diante de um profundo tratado de filosofia, religião, ciência, na grandeza da sua alma. Não poderia ser diferente o que ele fez. Ele se apagou, sem deixar de brilhar, como Allan Kardec, e traz para a humanidade o atestado de óbito da morte. E traz justamente essa compreensão deste Deus que Jesus nos apresenta. E também nos apresenta Jesus como Jesus também se apresentou, mostrando que ele é o irmão mais experiente, aquele que fez toda a trajetória como todos nós, sem privilégio. Não há privilégio nas leis divinas. E ele afirma: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mostrando que todos nós, sem exceção,
são potencialmente capazes. Ninguém é coitadinho. Ninguém foi criado tendo que voltar na esteira da fabricação, como às vezes a gente vai uma geladeira, uma máquina de lavar. Não. Nós já fomos criados com todos os elementos necessários para construirmos a nossa felicidade. Como Joana Dias, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz que nós somos a semelhança de uma semente que traz dentro dela todos os elementos para o despertar da árvore que a tipifica. Só para que nós possamos desfrutar desta árvore, é importante que nós a trabalhemos. Da mesma forma somos nós nos trabalharmos amorosamente. E quando ele fala, eu e o Pai somos um, foi dentro de um contexto muito interessante. Porque às vezes nós nos acostumamos a ficar na sombra da nossa ignorância, do nosso comodismo. Às vezes nós ficamos naquela situação assim, sabe, ruim com ele, ruim com ela. Não é mais ou menos assim? Ah, mas eu vou mexer na minha vida, está tanto tempo desse jeito. E a pessoa fica, como dizia o professor Pierre Vai, numa normose, não é? Ela está numa subqualidade de vida, mas muitas vezes ela tem medo, ela tem insegurança do novo, do diferente. Jesus veio trazer o diferente. Ele veio trazer essa certeza do quanto nós podemos, o quanto nós somos capazes. E justamente quando ele diz eu e o Pai somos um, ele mostra que os valores que nós trazemos dentro de nós não é diferente dos valores dele também. E vem mostrar todo esse sincronismo do universo, desde o microcosmo ao macrocosmo. E ele colocou de forma muito simples: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que ele saiba. Ou seja, tem tudo uma razão de ser. Há leis que fazem com que os corpos celestes não se choquem um com o outro. Que você coloca uma semente, ela troca nutriente com a terra, surge aquela árvore frondosa. Aquela planta que você a coloca na sombra, ela faz uma viagem no fototropismo e busca o sol. Quem falou para ela? Há leis. Assim como existem as leis físicas, biológicas, químicas, existe uma outra lei que rege os nossos destinos, as leis morais, e é o que ele veio trazer. Esta frase, eu e o Pai somos um, ela vem dentro de um contexto. Veja, esse momento, Jesus antes conta uma parábola das ovelhas. Ele fala das ovelhas, do ladrão que vem roubar a ovelha. Ele vem mostrar toda uma fala da importância, porque Jesus, ele não falava para um grupo de pessoas, ele falava para ondas mentais. Por isso que Emmanuel fala que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Nenhuma vírgula do seu evangelho está desprovida de um sentido, de um significado. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo melhor o fundo moral, como a gente entende as histórias que a avó da gente contava, que tem um papel muito importante na estruturação da nossa personalidade. As mensagens que Jesus nos traz têm um papel preponderante no despertar da nossa maturidade para desfrutar daquilo que nós já somos. E é isso que ele coloca. Então aqui ele estava dentro, depois de ter contado a parábola das ovelhas, e isso incomodou aqueles que ouviam, principalmente os fariseus, e ele naquele momento
ele andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e lhe perguntavam: até quando nos deixará perplexo? Porque tudo que ele trazia, ele mexia com a consciência. Ele veio trazer aquilo que os sábios da antiguidade já diziam. Quando Sócrates diz assim: se não houver vida além da vida, é um grande negócio para os desonestos e inescrupulosos, e um mau negócio para os bons e os justos. Que adianta a pessoa trabalhar sol a sol para dar dignidade, respeito ao filho, se morre todo mundo vai para o mesmo lugar? Então Jesus veio mostrar justamente isso, que a vida não começa na fecundação do espermatozoide, não termina também com a morte. Então Sócrates já veio preparar o caminho para a mensagem de Jesus. Que Sócrates também já dizia que nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação, todo mundo está aqui de passagem. Então isso aqui incomodava. Veja, se tu és Cristo, dize-no abertamente. Isso dá um registro de João Ferreira de Almeida, que é um dos tradutores da Bíblia, bem mais conceituado. Então veja, respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. O que ele está falando aqui? Antes ele disse: aqueles que tiverem olhos de ver, ouvido de ouvir, você está vendo? Não, não estou vendo. Você está ouvindo? Não. Às vezes a gente fica escutando, mas não está ouvindo aquela mensagem. É isso. Então eles viam, percebiam, na verdade éramos nós ontem, mas não sentiam o sentido desta mensagem. E ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que ele quer dizer das minhas ovelhas? O que quer dizer isso? A sintonia mental, a conduta estava diferente daquilo que estava dizendo. Aqueles que estão na sintonia, ele faz um discurso aliado à prática. Então, às vezes a gente já ouviu assim: olha, faz o que eu mando, mas não faz. Vocês já ouviram isso? Aliás, outro dia meu irmão com a filha dele, ele fez uma coisa errada lá, e ela, tá vendo, fala uma coisa e faz outra. Ele foi dizer assim: estou fazendo errado para você ver como não deve ser feito. De novo, está contrariando. E a garotada de hoje, mais do que nunca, não é? É importante a gente se posicionar positivamente. Aí diz: olha, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então ele está falando o quê? Dessa sintonia com a sua mensagem de amor, de ternura. Olha o que ele diz: olha, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É Jesus que vai dar a vida, ou quando nós nos sintonizamos com a sua mensagem, nós nos conectamos como espíritos imortais, como ser permanente. Não é verdade? Porque eu passo a ter uma visão não somente temporal, como também atemporal. Eu percebo os meus papéis, o papel de pai, de mãe, de professor, o nome, a profissão, mas eu também vejo além disso, porque quem eu sou fazendo, quem eu sou tendo, quem eu sou estando. Então eu passo a ser um colaborador, porque quando eu ajo, eu vejo o outro também como alguém que eu posso promovê-lo, porque Deus não cria ninguém incapaz nem coitadinho. Eu vou despertar nele, ajudá-lo a se despertar, o potencial amoroso que ele é. Por exemplo, o indivíduo na favela. Deus errou? Então nós vamos perceber que tem uma razão de ser. Tempo atrás eu encostei um carro no supermercado, minha esposa, era uma compra rápida, e ela foi, desceu, e eu vi quando o lixeiro pegou o saco, ele fez aquele monte, ele foi debaixo do poste, tirou do embornal um livro grossão assim,
E abriu ali e começou a ler. Eu olhei, era um livro de fisiologia. Eu cheguei, mas desci na área de curiosidade, né? Escuta, boa noite, como é que você chama? Armando. Você está lendo? Lendo? Não, eu estou estudando. Ah, mas você faz medicina? Ainda não. Mas eu sonho fazendo cirurgias. É mesmo? É. Eu disse, mas e por que você não? Não tive condições. Aí ele disse, olha, eu tinha 18 anos, minha esposa tinha 14, eu a engravidei, não poderia abandoná-la. E aí veio nossos filhos, eram gêmeos. Um cego, mudo e tem um comprometimento motor. Olha o termo que ele usou. E o outro totalmente entrevado. Eu trabalho à noite para cuidar dele durante o dia e eu cuido, e a minha esposa trabalha durante o dia para cuidar dele durante a noite. Aí eu pergunto, Deus errou em ter colocado o Armando dessa forma? E aí nós vamos entender por que Jesus vem falar dessas questões aqui, para que a gente possa entender o que está por trás do que a gente está vendo, o que está por trás daquilo que a gente está sentindo, o que está por trás daquilo que eu estou percebendo. Aí eu pergunto, o lixeiro tem compromisso com o quê? Qual área? Limpeza, isso, do lixo. E o médico tem compromisso com o quê? Saúde. E se não tirar o lixo, o que acontece? Cria doença. Então o lixeiro tem compromisso com qual área? Igual o médico? Aí eu pergunto, então quem é esse Armando? Tem médico fazendo aborto? Tem médico fazendo cirurgia de próstata desnecessária? Tem ou não? Tem. Então quem que é o Armando? Aí entra a lei da misericórdia divina. Porque se ele voltasse como médico, ele não poderia fraquejar novamente. Então nós vamos perceber que voltou na mesma área de comprometimento, mas não nas mesmas condições. Por quê? Tem uma razão de ser, não tem? E quem são os filhos? Quem é a esposa? Quem garante que os filhos não eram os autores intelectuais que não apareceram, que a justiça dos homens não alcançou? Mas alguém escapa porque ele está falando da consciência? Então nós vamos entendendo o Evangelho de Jesus. E ele diz justamente, olha aqui, ó, quando ele diz, ó, meu Pai que nos deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Tem como eu falar, a partir de hoje eu não quero ser mais filho de Deus? Tem jeito? Eu quero me descriar. Tem? Nem se matando, porque nós não somos um corpo. Então, além de sermos criados, tem uma destinação. Agora, qual? Aí veja, eu e o Pai somos um. Aí vem o que nós vamos pensar mais profundamente. Allan Kardec, na questão 13, ele faz um questionamento dos atributos de Deus, não é? Aí se a gente perguntar, na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta o quê? Quem? O quê? Viu com Kardec? Olha a agudeza mental do pedagogo. Porque se ele perguntasse quem, no próprio verbete, quem fez essa mesa? Não subentende que alguém a fez? Não tem uma ideia pré-concebida? Primeiro que no período de Allan Kardec, qual que era a ideia de Deus? Era o Deus antropomórfico, era o Deus forma humana, não era? Como diz o Aleiro, o Deus temperamental. Kardec pergunta, que é Deus? E o que os Espíritos respondem? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, é a causa não causal. Einstein diz assim, o homem só pôde desvendar o cosmo, estudar os seus enigmas, graças às leis pulsantes, pensantes que regem o universo. Ele está definindo quem aí? Deus. Olha a sintonia dos Espíritos com Allan Kardec. Então esse Deus não forma humana.
mas que Jesus fala que Deus é o amor, como João diz, Deus é amor. E na Gênese bíblica diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, o que nós somos? Qualquer coisa? Nós somos o quê? Amor. Não é verdade? O corpo é feito de quê? De água. A gente tem sede de quê? E o espírito é feito de quê? De sazon, de amor. É ou não é? Então nós temos sede de quê? De amor. Deus tem tudo. Falta alguma coisa para Deus? Aliás, Deus não tem tudo, Ele é tudo, é ou não é? Não é isso? Se Deus é tudo, falta alguma coisa para Ele? Não? Então não precisa ter criado o ângelo. Criou o ângelo para quem? Para quem? Para Ele mesmo. É, ângelo? Sua vida é de quem? Então tudo que Ele faz é de quem? É para quem? Isso. Através dos outros também, né? Porque às vezes a gente se atende através do outro, né? O Emmanuel diz que nós dependemos do outro como o oleiro depende do barro para expressar a sua arte, né? Principalmente quando a gente tem filho, quando casa. Quando casa, então a gente aprende mais ainda, não é? Né? Só que a gente fala assim, minha esposa, meu filho, meu marido, não. Gibran Khalil Gibran diz que ninguém é de ninguém. Então nós somos de quem? De quem? De Deus? E Ele falta alguma coisa para Ele? Depende de você, de mim? Então nós somos de quem? De nós mesmos. Porque quando Ele nos deu, deu para quem? E Ele volta atrás? Não. Agora, mais ainda, além dele nos criar para nós, né? Aí às vezes o anjo foi e perguntou, mas Deus, o Senhor me criou para mim. Agora, para que o Senhor me criou? Para que Deus criou a gente? Para sofrer? Tudo tem uma finalidade, tem ou não tem? Para que serve a sobrancelha? Os caras fazem umas perguntas, né? Para quê? Para desviar o suor, ficar os raios ultravioletas, né? Por que a orelha tem essas curvaturas? Não vale dizer igual outro de um adolescente falou, para não ficar a orelha de abano. Também para não ficar a orelha de abano, mas para quê? Acústica. Imagina se o nariz fosse virado para cima, como é que você ia tomar banho? Veja como Deus, tudo Ele fez com uma finalidade. Então qual a finalidade que Ele criou o Nestor? Para sofrer? Não. Para quê? Para ser feliz, como ele é advogado. Olha aí, ser feliz é uma lei, mas toda lei tem direito e quem vai te fazer feliz então? Qual que é o seu dever? Olha, mais a esposa, não é os filhos, não. Todas as virtudes para você te fazer feliz. Agora, Deus o dotou de todas as virtudes prontas? Foi prontas? Essencialmente sim, mas para serem desenvolvidas. Não é verdade? Mais ainda, tem alguém igual o Tiago aqui no Mato Grosso? Não tem? Tem, Tiago? Às vezes tem, Tiago? Tiago? Igual é coisa. Essa almofada é igual aquela lá, aquele sofá, né? E coisa a gente usa, estraga, faz o quê? Joga fora isso, ou às vezes manda consertar, né? Não é verdade? Aqueles de nós que fomos criados com espírito de pobre e não de pobreza, aliás, tem um livro de um autor católico, Como Criar Seu Filho com Espírito de Pobre, não de pobreza. O que o pobre faz com a comida que sobrou do almoço? Vai para a janta. E a roupa do mais velho? Eu ficava orando para o meu irmão mais velho crescer logo, porque eu sabia que eu estava na fila para receber aquela alpargatas, veja, para receber a roupa, não é isso? Então, quando nós temos também essa relação de cuidado, né, com as coisas, as pessoas, né, é um profundo ato de amor, né? E na falta a gente aprende muito isso, não é verdade?
Muito bem, então coisa a gente usa, estraga, jogar fora, ou então manda consertar. E a gente faz o quê? O quê? A gente ama. Quando que a gente ama a gente? Sempre? Sempre? Está faltando uma coisinha aí. Quando se ama, é ou não? Ninguém dá do que não tem. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que todos nós fomos criados únicos. É ou não? O Tiago, ele é o único. Onde, Tiago? Olha o que é isso, gente, vamos pensar. Não há ninguém, de todos os espíritos que Deus criou, nenhum é igual ao Tiago. O que é isso? Dá uma sensação de quê? Viu quando nós somos especialíssimos? Mas ele não é o único. É único, mas não é o único. E é justamente isso. Então, para que a gente possa entender o que Jesus está querendo dizer, nós vamos buscar uma reflexão. Quem é você? Pensa um pouquinho aí. Se alguém chegasse para você e perguntasse, quem é você? O que você responderia? Quem é você? Você é engenheiro? Você é médico? Você é esposo? Você é mãe? É? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Nossa. Você é ou você está mãe? Está. Gibran, Khalil Gibran também no livro Profeta, mãe, né? Você está mãe. E teu filho não é teu filho. Vem através de você, mas não de você. Você o ajudou no invólucro, mas ele é filho da vida, a ânsia da vida por si mesmo. Olha aí, ó. Então vamos perceber que normalmente nós falamos, olha, eu sou médico, eu sou isso. Não, nós estamos. Quando a gente não fala assim, não, eu sou muito ansioso, sou muito perturbado, eu sou muito desorganizado. Ainda bem que ninguém aqui fala isso, né, gente? Então nós às vezes confundimos quem nós somos com aquilo que eu tenho, que eu faço ou que eu estou. Nós somos um ser amor. Nós somos um diamante de Deus, que no processo das relações nós vamos nos lapidando. Por isso que Allan Kardec, em A Gênese, diz assim, a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. O que é pedra de toque? Aquela que vai desbastar o diamante. Agora, quando o garimpeiro leva o diamante para o lapidário, ele vai fazer dele diamante ou ele já é? Assim nós somos. O lapidário vai dar o brilho ou vai tirar a casca e o brilho está lá dentro? Assim nós somos. Então, para entender melhor, nós vamos buscar qual que é a nossa missão enquanto do Espírito imortal. Cumprir o nosso propósito existencial de se aproximar de Deus. Como? De que forma? Pelo conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Verdade do quê? Das leis divinas, que estão aonde? Isso, e Emmanuel disse que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Olha como é interessante. Essa é a nossa proposta, ó. E com isso alcançar a pura e eterna felicidade. Nós já podemos viver a felicidade aqui ou não? Nesse mundo de provas e expiações? Posso ou não? Posso, porque a felicidade ela é uma estação. Tem até um sambinha, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. É isso? Não. Felicidade ela é pequenos, grandes momentos. Aquele momento de um abraço, de um ente querido. Aquele momento de uma fala de aconchego. Aquele momento de alguém que chega naquela lembrança que você tem, que junto com você te fez você sentir gente. Só de você pensar, você entra naquela energia. Então o que é a felicidade? Ela é uma construção permanente. E para a gente pensar nisso, nós vamos buscar aqui, ó, neste livro Energia dos Chakras, o poder terapêutico da fé, da meditação e da oração,
nosso Alírio Cerqueira Filho, que por acaso está aqui, né? Então vejamos, agora, como Jesus contava as parábolas, eu vou ver no que eu me encaixo ali, tudo bem? Vejamos, ó. Então, isso deste livro, vejamos. Havia um jardim muito florido, uma rosa que não se sentia à vontade na presença das demais irmãs flores. O que fazia com que ela não se sentisse à vontade? Já aconteceu isso conosco ou não? Perto de quem eu acho que sabe mais do que eu fico todo, ou não? Inibido, não é? Ah, fulano, você pode vir fazer a oração? Ah, não, quem sou eu? Ainda bem que ninguém aqui tem esses problemas, né? Por quê? O Emmanuel diz que isso é orgulho disfarçado. A pessoa que tem padrão, não é que ela é tímida, ninguém é, nós só somos qualidades. Ela tem um padrão de orgulho disfarçado, ela quer ser melhor do que o outro, como ela acha que ela é incapaz, ela se encolhe. Mas quando ela está perto de gente que sabe menos do que ela, o que ela faz? Se solta, não é? Mais ou menos assim? Não é o nosso caso. Então, que é o caso da nossa florzinha, que nós vamos viajar junto com ela aqui. Aí veja só, olha, percebia essa rosa, que as pessoas passavam e davam atenção às suas irmãs, com muito carinho e amor. Em retribuição, as irmãs se desdobravam e perfumavam o ambiente, ó. Porque, claro, quem que não gosta de um aconchego, de um carinho, né? Quanto mais são os estímulos que nós recebemos amorosos, e mais carinho a gente dá, mais carinho a gente ganha, não é verdade? Aliás, o Emmanuel diz assim, olha, aquilo que é da gente, a gente não precisa ir atrás. Porque dentro da lei de causa e efeito, o carinho que eu faço na minha esposa, estou fazendo em quem? Olha, o dia que eu descobri isso, nunca mais eu dormi ali bicudo. Às vezes ele fala, mas você brincou comigo, agora está me abraçando. Não estou te abraçando. Eu estou me abraçando através de você. Não é? Porque nós não acabamos de ver que o anjo, tudo que ele dá, que ele faz é para ele, através também dos outros. E aí veja o que acontece. Encantando os transeuntes com beleza e com perfume, ó, recebendo dos que passavam por aquele jardim o beijo, o ósculo de gratidão em suas pétalas delicadas. Imagina o carinho, o aconchego de cada uma que mais se perfumava, não é isso? Veja, aquela flor, porém, possui um conflito interior bem acentuado. Tão bela quanto as outras, ela não conseguia espargir o perfume balsâmico e aromatizado do seu interior. Algumas coisas bloqueavam essa triste flor para a realização de sua tarefa natural de perfumar e devolver à vida as bênçãos que haviam recebido. Percebia a flor triste que, por mais que tentasse, ela não conseguia exalar uma só porção de perfume no ar, mas sentia-se muito incomodada por ver que as suas irmãs flores, após receberem um beijo de encantamento das pessoas, derramavam delicadas lágrimas perfumadas de gratidão que escorriam por entre as suas faces petalares, descendo até a terra. Veja o que acontece com aquela que não se sente, ó. Eu e o Pai somos um. Ela se sentia incluída ali? E quem que estava a excluí-la? Ela mesma. Veja o que acontece então aqueles que faziam antes. Porém, a triste flor, que não conseguia espargir o seu perfume, tomava aquela atitude emocionada das suas irmãs com um sentimentalismo exagerado. Você já viu alguém falando, eu não gosto desse negócio de abraçar, essas coisas de cair com esse chamego, isso não é comigo. Não é nosso caso, né, gente? No fundo, o que é? Dificuldade. Aí nós vamos lá na nossa infância, socioafetiva. Eu não fui criado assim. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas eu não fui criado com afetividade, com carinho. Pô, no colo, eu te amo, meu beijo. Não. Aliás, isso reflete tanto na gente, que eu fui fazer um seminário, e no seminário era relacionamento interpessoal saudável, e
tem uma abordagem da psicologia, que é a transacional, mas a gente tem uma criança interna dentro da gente. Em muitos aspectos ela está bem resolvida. Em outros aspectos, nós nos sentimos muitas vezes rejeitados, abandonados. Né? Eu ouvi outro dia de uma companheira dizer assim, olha, a única pessoa que me dava carinho era meu pai. Minha mãe me deixava sem comer 15 dias. Quando meu pai voltava, queria me dar comida. Agora eu pergunto, tem alguém que uma criança fica 15 dias sem comer? Então essas crenças que nós trazemos, porque a criança ela absorve o verbal e o não verbal da relação. Para ela aquilo ali virou uma verdade, porque de também falar uma mentira, o que acontece? A mentira vira o quê? Não, gente, que isso? Mentira vai virar verdade? Eu fui fazer um seminário lá em Paraná, um gurizinho falou assim, ô tia, até que eu não entendo bem o que o senhor fala, mas eu gosto das suas pegadinhas. Então, quando eu falo uma mentira, muitas vezes, o que ela vira? Uma crença. Então, ali ela tinha uma crença que a mãe não gostava dela. Olha aquela criança assim, ô meu filho, olha, o seu parto eu quase morri. Foi muito difícil para mim. Você já nasceu roxo e eu também. Agora, da Maria aqui, ó, foi uma beleza, a gestação. A criança que cresce ouvindo isso, o que ela vai crescer falando o quê? Eu quis matar minha mãe. Você estava lá também? Olha, eu quis matar minha mãe, eu sou ruim. Então. Ou então, olha aqui, ó, esse aqui, coitado, esse mata de estudar, mas não aprende. Aquela ali mal ouve, ela aprende tudo. O que a mãe quer dizer? Não, você é um burro, você vai ser. Não. Então isso chama-se jogos das relações familiares. Aí então, quando nós fizemos um seminário falando disso, ele falou, então quer dizer que é por isso que eu tenho medo da minha mãe? Eu disse, como assim? Ele foi e disse, veja, a minha mãe tem quase 80 anos. Aliás, ela inclusive está começando a ter, às vezes, aquelas tremuras que ela tem e tal. Mas eu tenho mais medo da minha mãe do que meu pai. Porque minha mãe era um general, olha aí, a crença. Veja que eu tenho já 46 anos e eu tenho medo, às vezes, de abraçar minha mãe, que ela vai me dar bronca. E eu fui e disse, olha, isso aí, na verdade, é a sua criança interna, que você está deixando a sua criança te dominar. Eu disse, como assim? Porque o cérebro trabalha por associação, comparação e generalização. Uma música que a gente ouve, um perfume, um cheiro, gente, está cheirando bife com açafrão, está lembrando da minha infância. Você era minha vizinha? Então veja, a gente se volta, porque é na lógica emocional. E aí ele foi dizer, então é isso, então quer dizer que eu estou deixando a minha criança me dominar? Eu disse, é. Ele disse, depois eu voltei a vê-lo, ele disse, olha, eu quero te contar uma surpresa. Eu saí naquele final de semana, lá do seminário, quando foi no outro final de semana, minha mãe foi e disse, meu filho, você pode me levar na missa? Eu falei, leve, como eu sempre faço. Sentei numa ponta, minha mãe sentou na outra ponta do banco. Eu comecei a olhar, me deu vontade de abraçar minha mãe, que ela estava assim, e naquela tremendo, eu comecei a ver, gente, aquela mulher que era firme, que hoje pega uma xícara de café, se não segurar cai tudo. Aquela mulher que antes, e eu comecei a ver, nossa, e comecei a lembrar da roupa que a minha mãe deixava arrumadinha na beira da minha cama. Eu comecei a ver que a minha mãe, ela fazia a comida que eu gostava. Eu comecei a ver que minha mãe me amava. E foi me dando uma vontade de abraçá-la. Aí eu pensei, eu vou abraçar, mas veio o medo. Mas eu lembrei, é a minha criança que está me dominando. O que eu fiz? Fui chegando bem devagarzinho no banco assim. Quando eu encostei nela, eu senti uma energia, como se difundisse nós dois. Olha aí a relação, como ela se dá não somente corporal, ela é de energia. A criança, quando nasce, ela perde o cordão umbilical, mas fica um cordão energético. Por isso que a mãe, quando dorme, faz barulho, ela não acorda. A criança geme, ela acorda. Então nós estamos ligados, porque o amor tem a função de unir corações, não de separar. E o bem não tem vencimento. E ele diz que quando ele sentiu, viu uma energia, ele diz assim,
parecia que uma coisa desbloqueou dentro de mim assim, e eu senti aquela sensação, como se eu estivesse naquele momento dentro da minha mãe. Olha a experiência perinatal. Olha uma experiência em que ele, naquele momento, ele fez um desbloqueio energético, que ele se sentia rejeitado, abandonado. E aí ele diz assim, agora eu vou abraçá-la. Ele fez de conta que não queria nada, ele falando, jogou o braço por trás assim, e foi trazendo. Ele disse, olha, eu senti como a minha mãe se encaixasse de tal forma, assim, mas eu não vou nem olhar, porque se ela me der uma bronca. E eu percebi minha mãe, assim, eu olhei, minha mãe estava chorando. Eu olhei para ela e falei, mãe, a senhora está emocionada com o sermão do padre? Não, meu filho, estou emocionada porque é a primeira vez que você me dá um abraço. Você pode fazer isso de outras vezes, meu filho? Veja como é importante nós trazermos para nós essa dificuldade. Porque às vezes nós, por não nos oportunizar, eu tento descaracterizar o outro ou fugir da situação. É a dificuldade nossa. Aí vejamos, contudo, tão grande foi a sua dor e a sua tristeza por não conseguir se expressar profundamente para a vida, posto que para isso ela havia nascido, porque todos nós nascemos com a finalidade de servir, se autocompletar, e ao mesmo tempo, assim como a flor está aqui para perfumar o jardim, então nós também. Aí veja, quando ele diz aqui, posto que para isso ela havia nascido, para ser uma expressão da presença de Deus entre as flores do universo, resolveu por se deixar consumir em tristeza e amargura, a ponto de suas pétalas começarem a secar. Aí ela entra num profundo sentimento de quê? Vitimização, de menos-valia. Ela se sentia em cruz ali? Não. Vejamos então a dor. Emmanuel diz, aliás, Joana diz assim, a dor só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então a dor ela é um carteiro, nos convidando a nos perceber para que façamos a nossa mudança. Não desejava mais que viesse ao seu eu profundo a seiva da vida, desejando arrancar-se da terra. Uma amiga minha um tempo atrás é espírita, tinha bom conhecimento, e com uma enfermidade, eu estou na vontade de morrer para acabar logo com isso. Falei, bom, se é que eu sou seu amigo, então eu vou orar para você desencarnar. Não, mas também não é assim, né? Quanto de nós, às vezes, temos essa ilusão de que morrendo acaba? Não é? A morte não é o fim. Então nós vamos perceber que, às vezes, nós entramos nesse sentimento, e isso merece muito respeito. Porque nós estamos fazendo uma profunda desconexão, eu e o Pai. Vejamos o que acontece. As demais irmãs flores, percebendo a angústia e a dor daquela florzinha triste e fragilizada, perguntaram a ela, por que te fazes assim tão inimiga de ti mesma? Olha o espírito de solidariedade, de fraternidade. Como é importante o amigo na vida da gente. Não é? Eu não vos chamo somente irmãos, mas sim amigos. Quanto que é importante nós estarmos numa relação com o outro de profundo respeito e carinho. Há um pensamento da psicologia tibetana que diz que nós somos uma somatória de não nós. A gente tem tudo do jeito do pai, da mãe, da avó, dos professores. Agora, a síntese é pessoal. O que eu quero fazer isso? Por isso que é muito importante o espírito de fraternidade. Aí veja só, nessa pergunta, fez com que a flor despertasse, acordasse, olha, vós recebeste a oportunidade de florescer e perfumar, mas a mim ninguém vem me beijar, sou esquecida. O que ela está fazendo aí? Mesmo tendo aquela reflexão, ela está fazendo tudo aquilo em torno dela como sendo motivo que ela não tem valor, como se Deus criasse alguém sem valor. Mas aqui eu estou me sentindo assim, não é? Aí veja, olha,
Naquele instante, a flor mais sábia do jardim, inclinando-se até a sua irmã, disse-lhe: minha irmã rebelde e arbitrária, de onde pensas que o nosso aroma vem? Então aqui ela vem e começa a fazer agora como Jesus fez, perguntas reflexivas. E perguntas são como se fossem chaves. Conforme o jeito que eu faço a pergunta, eu abro a porta. Conforme o jeito que eu faço a pergunta, eu fecho. Então ali ela está fazendo perguntas para que ela pudesse se auto-perceber dentro de um contexto, porque ela estava voltada para ela mesma. De onde imaginas que recebemos a capacidade de aromatizar o ambiente? Respondeu a florzinha fragilizada e triste: da vontade da natureza excelsa, que ele deu algo que eu não recebi. Você já viu aquele vizinho seu, aquela amiga super? Por que Deus está fazendo isso comigo? Quer dizer, pode fazer com todo mundo, menos com quem? Mas porque logo comigo? Aliás, eu tenho um amigo que tem um hábito de dizer assim: eu acho que eu joguei pedra na cruz. Não é? Ou seja, nós estamos mergulhados nas leis sábias e imutáveis. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Tem uma musiquinha que diz assim: onde o devedor vai, a conta vai atrás. É ou não? Então veja o que ela está fazendo, como se fosse um privilégio das outras. Então a flor sábia sorriu e disse: mas porventura não estáis fixada na mesma terra que nós? Não lançaste as vossas raízes no mesmo conjunto que nós? Não és também obreira da natureza como nós? Como podes te sentir tão deslocada da presença de Deus? Vejamos o que ela diz. Nesse instante, por primeira vez, a flor fragilizada começou a chorar. Era uma sensação nova. Nunca havia sentido as emoções de um choro sincero com lágrimas. Sem perceber, sentiu que as suas lágrimas escorreram por sua face petalar e caíram ao chão, umidificando as raízes. Tão intensas e sinceras foram as suas lágrimas, que em breve tempo, em meio ao silêncio das irmãs flores, ela começou a sentir algo diferente. Por quê? Estava Jesus passando, aquela mulher Verônica tocou: Pedro, quem me tocou? Mas Senhor, como nós vamos saber? A multidão nos cumpre. Alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti de mim sair virtudes. Nesse momento ela se permite, ela acessa a lei da permissão e começa o quê? A se perceber: eu e o Pai somos um. Vamos refletir junto. Veja, então, não sabia explicar ao certo, mas era totalmente diferente do que antes havia ocorrido em sua vida. Então percebeu que era um aroma transcendente de vida, um aroma cósmico de existência, e nesse instante ela floriu e perfumou todo o ambiente. Ouvindo a voz amorosa da flor sábia do jardim: por que permitiste irrigar pelas tuas próprias lágrimas a raiz de tuas mais profundas intenções? Deste a ti mesmo o nutriente para perfumar. Essa flor sábia que desempenha quem na nossa vida? O nosso anjo de guarda, né? Ou a mensagem de Jesus. E aí, o que acontece, portanto? Tiago, faz favor. Põe na... Isso. Vai mais, lá embaixo. Mais. É a penúltima. Isso. Antes. Isso. Faz favor. Não quer sair. Então vejamos, e conta-se que naquele dia centenas, milhares de pessoas se aproximaram daquele jardim, pois foi tão intensa a energia e o perfume que de lá saíram, que pensaram que havia nele a presença de um anjo. Joana de Anjos então nos coloca que o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem.
Então o que Jesus veio nos dizer? Não nos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu fardo. Portanto, o que Jesus quer dizer? Que eu e o Pai somos um. Que todos nós, aqueles que nos sintonizamos com a nossa essencialidade, com o despertar da consciência dentro de nós, nós nos sintonizamos com o nosso Cristo interno. E com Cristo Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia. E a resposta mais amorosa e profunda e sintética é Jesus. Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, Ele vem justamente nos mostrar que quando eu estou me auto-amando, a minha energia amorosa, conectada com a energia do cosmos, que obedece à sintonia do amor de Deus, naquele momento, todas as células que estão nascendo, no meu momento de oração, de meditação, vão nascer com aquele padrão mental. Deus é amor, diz João. E se nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós também somos amor. Portanto, quando nós nos auto-acolhemos, nos auto-valorizamos, nos auto-respeitamos, nós estamos naquele momento sintonizando com Jesus e o Criador. Se nós pudéssemos oferecer uma alegria a Deus, a Jesus, qual seria? Qual seria a alegria que o nosso filho pudesse nos oferecer, um ente querido nosso? Não é tornar-se uma pessoa de bem, fazer escolhas amorosas? Então, qual o maior presente que nós pudermos oferecer a Deus? Não seria o nosso autodesenvolvimento? Nessa metáfora da flor, às vezes nós é que nos realmente excluímos, sem excluir, porque não tem como nós nos excluirmos da vida, nem se matando. Porque como Jesus mesmo coloca, das ovelhas que o Pai se confiou, nenhuma se perderá. Então, assim como aquele companheiro, que durante quantos anos ele se privou de poder dar um abraço à sua mãe querida, porque ele estava ancorado num processo de distanciamento dele com ele mesmo, em crenças limitadoras, como estávamos junto ali com aquela flor. Porque todos nós estamos no mesmo jardim das oportunidades que a vida nos oferece, para que nós possamos estar nos autoacolhendo. Nós estamos chegando no Natal. Natal lembra Jesus. Eu comprei um celular, também não sabia como mexer com o celular, e estava passando um por um dos telefones ali. Meu filho chegou, não pai, faz assim, eu já tinha passado quase tudo. Mas o que eu percebi, meu Deus, esse já desencarnou. Aí foi passar o outro telefone, também já desencarnou. Aí, então, eu comecei a pensar, alguém vai de repente passar o telefone, lá Cordé, já desencarnou. Agora, como eu quero a minha desencarnação? Todos nós estamos no mesmo parque. Eu vou ficar pegado àquelas questões que não levam a nada, porque o que a gente leva da vida? 3 aspectos. O que você investe em você, nas suas relações, o que você investe em você intelectualmente, cognitivamente, mas principalmente o que você investe em você na sua autotransformação moral, que passa pelas relações autoafetiva e aloafetiva. A sua relação afetiva com você e a sua relação afetiva com o outro. Eu e o Pai somos um, é quando eu estou me autoamando, me autoacolhendo. Eu estou justamente nessa sintonia com o meu Jesus interno, com Cristo Jesus e com Deus. Não esperemos. Meu filho, eu estou muito feliz.
pela primeira vez você está me dando um abraço. Você pode fazer isso de outras vezes. Então que nós busquemos neste momento, que lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento, lembrarmos de Jesus. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Muita paz. Foi? Ah, é? Então vamos orar. Imaginemos à beira de uma praia, sentindo a brisa e a cantilena das ondas e o vai e vem da onda do mar, o cântico dos pássaros, o perfume das flores, o sol nascendo no horizonte e aquela multidão à beira da praia. De repente nós estamos avistando um barco que, além do barqueiro, há uma outra companhia, que à medida que vai chegando nós percebemos os trajes daquele companheiro do barqueiro, a cabeleira, o sabor do vento. E alguém ao nosso lado então diz: é Jesus. É Jesus que está chegando. E nós o acompanhamos até o ancorar da canoa. E quando ele desce, o seu olhar cruza com o seu olhar, num profundo sentimento de aconchego, nós ouvimos nesta voz canora: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, nominalmente. Venha, Senhor, venha ao nosso encontro, Jesus. Como vieste ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, e o resgataste nesta consciência lúcida, o transformando no estandarte do vosso Evangelho. Venha, Jesus, venha ao nosso encontro, como vieste ao encontro de Maria de Magdala, a vendedora de ilusões, e ao encontrar o vosso amor, teve a coragem de renunciar a si mesma e seguir-te, assumindo a sua cruz da renovação. Vem, Jesus, venha ao nosso encontro, como vieste ao encontro de Pedro, o ajudando a sair dessa dubiedade, dessa insegurança, e o transformaste no poeta cantor do vosso Evangelho. Mestre querido, aproxima-se o Natal, em que a humanidade comemora a sua chegada na manjedoura. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a transformar os nossos corações na estrebaria humilde, transformando as nossas ações um Natal permanente contigo, e onde estivermos,
como estivermos recordando o pobrezinho de Assis, rogamos, Senhor, fazei-nos instrumentos da sua paz. Abençoe, Jesus, os nossos lares, nossos familiares, os lares em que o desespero e a desunião batem as suas portas. Abençoe, Jesus, os nossos irmãos dos hospitais, nos presídios, e nós humildemente lhe ofertamos, Senhor, as nossas vibrações para ajudar-te, se possível for, a envolver os nossos irmãos venezuelanos, aqueles outros que estão se lançando em embarcações frágeis, em busca de aconchego em países estranhos, vendo às vezes os seus familiares desencarnando em situações trágicas. Venha, Jesus, inaugurar o Natal permanente da doutrina espírita na intimidade das nossas almas, e abençoe, Jesus, essa casa de amor que nos recorda esta heroína Joana d'Arc, que soube dar o testemunho do vosso amor nessa travessia de desafios da humanidade. Ajude-nos, Jesus, hoje e sempre, a nos sentir como o Senhor mesmo colocou: eu, o Senhor e o Pai somos um, porque nos amamos. Dê-nos a tua paz, Senhor, que assim seja. Meus amigos, mais um minutinho da atenção de vocês. Na verdade, é a primeira, como o Lacordaire falou, não é a primeira vez que ele está aqui na nossa instituição espírita, mas é a primeira vez que ele participa da atividade de domingo. Esperamos que seja a primeira de muitas. E aí, para simbolizar a nossa gratidão pela presença dele e a nossa gratidão à Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a casa de todos nós espíritas mato-grossenses, que na última sexta-feira comemorou seus 62 anos de fundação. Nós pedimos ao nosso Ângelo e ao nosso Henrico, ou eu Henrico, é que tem dois filhos, a Jamile, e eu não sei o nome certinho, mas aquele filho ali da Jamile. Eu fiquei feliz que vocês não deixaram ele aqui, porque eu fiquei com medo das perguntas dele, viu? O pessoal falou que ele faz pergunta mesmo. E aí, simbolizando então a nossa gratidão ao Lacordaire e à Federação, nós pedimos que entregue esse singelo presente ao nosso Lacordaire e a nossa salva de palmas. Meus amigos, na próxima semana, na verdade, a gente ainda tem 2 domingos no ano de 2018 e nós não pararemos as nossas atividades agora em dezembro, nas atividades de domingo. Esses 2 domingos nós temos atividade. Domingo que vem, às 18 horas, nós refletiremos sobre o tema Jesus, o homem que não coube na história. É o domingo que antecede o Natal, então será a nossa celebração de Natal e eu estarei facilitando essa reflexão. Começa novamente às 18 horas, desde as 17h30 a gente está aqui cuidando da recepção. No outro, temos o último domingo do ano, teremos uma atividade especial também, mas estaremos aqui e aí em janeiro a gente faz um recesso, voltando só na terceira semana. Contamos com a presença e a participação de todos. Agora, como a gente disse no início, temos a atividade do passe. Pedimos a todos que aguardem sentados. Primeiramente serão encaminhadas as crianças e aqueles que permanecermos aqui no salão, que possamos nos manter em oração, preparando para esse momento tão singelo do passe, que é um momento de uma doação de energia inspirada na atividade do Cristo que impunha as mãos e curava. Nós impomos as mãos e doamos essa energia. Muita gratidão pela companhia, permaneçamos em oração, em silêncio e até a próxima, meus amigos. Boa semana. Tchau, Gris.